Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos à nossa dose semanal de literatura. Eu sou a professora Carol Bicalli e hoje a gente vai falar sobre a origem da literatura aqui no Brasil e em Portugal. E para isso eu vou ter que falar também da língua portuguesa, ok? Então essa aula é bem interessante. A gente vai falar sobre questões mais históricas, linguísticas, para a gente conseguir entender um pouco aí da nossa própria identidade literária. Bom, primeira coisa que é importante a gente saber é que a Idade Média ela foi extremamente importante para o nascimento de uma identidade literária portuguesa e, consequentemente, para a nossa também, já que nós aí fomos colônias, né? Fomos colônia de Portugal e acabamos herdando essa questão literária de Portugal. Não é segredo para ninguém que até hoje é assim, né? As escolas literárias surgem na Europa, nos inspiramos aqui no Brasil nelas e a gente acaba trazendo a estética aqui para o Brasil e buscando uma identidade brasileira para essas estéticas europeias. Bom, mas vamos lá então. Importantíssimo, né? Talvez a linguagem ela tenha sido a herança mais importante que nossos antepassados deixaram para a gente. E eu estou falando de linguagem, não só de língua. Né? A partir da linguagem a gente consegue se comunicar e a partir de histórias a gente consegue reconstruir as nossas narrativas e as nossas identidades, né? De acordo com cada época. Por isso que a literatura é tão importante, como se a gente tirasse retratos de dadas épocas e culturas e povos. Né? Trazer isso de forma literária é muito importante. A literatura ela é uma expressão estética da própria linguagem, né? Só que a gente vai acabar caindo em, não chamo de erro, né? Mas é uma fatalidade que a gente acaba passando por ela. E quando a gente vai reconstruir, remontar a literatura, né? Isso acaba podendo ser impreciso, porque a gente parte de uma visão eurocêntrica. É o que eu estou falando, né? De Portugal, a gente enquanto colônia. E anterior a isso, né, Portugal mesmo acaba tendo que se inspirar aí em questões da Europa como um todo, né, influenciando aí a literatura portuguesa. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso. A literatura da Idade Média, gente, ela é fundamental para a gente entender a tradição literária de língua portuguesa, tá? A gente foi influenciado aí demais pela literatura na Idade Média. Bom, como que a gente vê o surgimento da literatura portuguesa? Isso vai acontecer quando Portugal vai se separar da Península Ibérica. E aí a gente vai ter um nascimento de um Estado português e, consequentemente, o nascimento da literatura portuguesa. Isso acontece lá no século XII, tá, gente? Inicialmente, a língua usada era o galego-português. Trouxe para vocês aí um pequeno mapa, né, a Galícia do lado de Portugal, próximo, do lado da Espanha também, então havia uma troca linguística muito grande ali, e uma troca cultural muito grande também. Então o galego-português era usado em Portugal. Né? Vamos retomar então. A literatura é uma expressão estética da linguagem, ela reconstrói a história recuperando as narrativas de pessoas e das suas épocas. Quando a gente vai falar sobre a origem da literatura, a gente acaba adotando uma perspectiva eurocêntrica e a gente acaba perdendo, né, outros caminhos da literatura aí, oriental, por exemplo. O ponto de partida, né, da formação da literatura é a partir da língua portuguesa. A Idade Média é a referência para a literatura em Portugal, é a partir dela que há o surgimento de uma literatura portuguesa, e Portugal é uma referência de literatura para o Brasil e para outros países de língua portuguesa também. Isso não é segredo, né? A gente já falou sobre isso. Bom, então vamos lá. O latim e a expansão romana. Gente, é uma loucura essa questão do latim. Tá? Os romanos eles eram muito poderosos e eles eram soldados muito inteligentes e com
possibilidades aí de batalhas muito únicas, né? Então, graças a esse poder gigantesco, né, dos romanos, poder de guerra, poder bélico, eles saem conquistando vários lugares, né? E junto disso acaba indo a língua latina, né? Eles são aí, eles impõem o latim, né, para esses lugares que eles vão conquistando, ok? Porém, gente, os romanos eram grandes fãs dos gregos. Em toda a inspiração artística dos romanos é em relação aos gregos, inclusive Homero, né? Uma grande inspiração aí em relação ao pensamento grego, a filosofia grega, a literatura grega. E aí eu vou ler para vocês aqui uns pedacinhos de uma gramática, que é a gramática que eu uso, a nova gramática do português contemporâneo, do Celso Cunha e Lindley Sintra. Vou ler para vocês ipsis literis, tá? Isso é uma referência de um pouquinho sobre o latim e a expansão romana. A língua portuguesa provém do latim, que se entronca, por sua vez, na grande família das línguas indo-europeias, representada hoje em todos os continentes. De início, simples falar de um povo de cultura rústica que vivia no centro da Península Itálica, o Lácio. A língua latina veio, com o tempo, a desempenhar um extraordinário papel na história da civilização ocidental, menos por suas virtudes intrínsecas do que pelo êxito político do povo que dela se servia. Bom, o que está falando aqui, né? Que a expansão da língua latina, ela se dá muito mais pelo poder que Roma tinha em relação às conquistas do que pela língua em si, ok? Continuar. Foram as vitórias de seus soldados e o espírito de organização de seus homens de governo que se estenderam e em parte consolidaram um enorme império que no auge de sua expansão ia da Lusitânia à Mesopotâmia e do norte da África à Grã-Bretanha. Vocês verem como que o latim se espalhou, né? Ele acaba aí tomando proporções gigantescas. Mais um pedaço aqui para vocês entenderem. Desde o início do século III a.C., houve uma benéfica influência grega. O latim escrito com intenções artísticas foi sendo progressivamente apurado até atingir, no século I a.C., a alta perfeição da prosa de Cícero e César, ou da poesia de Virgílio e Horácio. Em consequência, acentuou-se com o tempo a separação entre essa língua literária, praticada por uma pequena elite, e o latim decorrente, a língua usada no colóquio diário pelos mais variados grupos sociais da Itália e das províncias. Tal diferença era já sentida pelos romanos, que opunham ao conservador latim literário ou clássico o inovador latim vulgar, compreendidas nessa denominação as inúmeras variedades da língua falada, que vão do colóquio polido às linguagens profissionais e até gírias. Bom, quem é meu aluno já aí há mais tempo sabe o tanto que eu falo sobre a gramática do português, né? A gramática prescritiva do português. Para a gente entender um pouquinho, o que eu li aqui para vocês é o seguinte: os romanos se inspiraram nos gregos e acabaram criando uma língua artística, o latim literário, ok? E esse latim literário, gente, era usado só por uma elite. E aí o resto da população, que era gigantesca, usava o latim vulgar, né? E esse latim vulgar, ele tinha um peso muito grande porque muitas pessoas usavam ele e acabou se afastando muito do latim literário. Então isso foi um grande problema, né? Porque as pessoas que usavam do latim vulgar, que é o latim coloquial, o latim do dia a dia, elas não tinham acesso ao latim literário. Então, essa imitação de um grego, né, de uma não que imitava o grego, a língua grega, mas de uma língua superior, acabou afastando muito os falantes do latim vulgar, né, em relação ao latim literário. Até hoje a gente consegue perceber isso dentro da literatura. Quando você vai ler alguma epopeia,
por exemplo, portuguesa, você vê que ela se afasta bastante da língua portuguesa usada de forma coloquial, né? Bom, as conquistas romanas foram tão grandes aí que aos povos vencidos coube o latim. O latim vulgar, tá, gente? Que era o latim dos soldados, dos funcionários públicos. Então, todos esses povos conquistados aí começaram a utilizar o latim. Bom, então um pouquinho aí sobre a origem, e o português descende disso, né? Claro, sofrendo outras influências aí também. E eu falando agora de português de Portugal, tá, gente? Se eu fosse falar do português brasileiro, a gente teria que remontar a nossa língua pensando em outras coisas. Bom, mas vamos lá. Depois dessa confusão danada, né, das línguas latinas, das diversas manifestações das línguas latinas, a gente vai começar a entender aí o trovadorismo, que é a lua da Idade Média. Do trovadorismo, gente, ele é um fenômeno literário, né? É a primeira época medieval, de 1189 a 1434, um período grande. Não é tido como uma escola literária, mas sim um fenômeno literário, tá? Porque ele vai ter características próprias, ele vai ter um jeito de escrever, ele vai ter um tema, e a gente vai estudar pensando que foi aí o primeiro fenômeno literário português e de outros países aí da Europa, ok? Teve no Brasil? Sim, claro, tivemos também, mais tardio, mas ele chega aqui pra gente, feito como inspiração aí, né, em relação à Europa. E o estilo do trovadorismo, gente, é muito interessante a gente pensar, porque vocês sabem que eu sempre falo, arte e literatura é um retrato de uma época. Então, o trovadorismo, ele refletia, né, essa sociedade que era o clero quem dominava. O clero era mais forte que a monarquia, inclusive. A gente nem está pensando aqui em ascensão burguesa ainda. Né? A gente está falando de feudalismo, a gente está falando de vassalos, né, de submissão. Bom, isso vai aparecer dentro do trovadorismo, claro, com uma outra linguagem, mas esse poder, essa submissão, né, um maior do que o outro, uma pirâmide vai aparecer dentro do trovadorismo. Bom, o trovador é aquele que faz trovas, que faz rimas, tá? A gente vai pensar que o trovadorismo, a base dele são cantigas, e cantigas mesmo, músicas, ok? E as músicas vão precisar de rimas. E o trovadorismo, ele cuida de uma manutenção da ordem social, né? A própria vassalagem, a submissão, né? O senhor feudal tinha lá os seus empregados, né? Então existia, os seus vassalos, existia essa ordem de vassalagem do senhor, ok? Isso vai aparecer dentro do trovadorismo. Então vamos lá. E aí, como que isso se transforma para dentro da literatura, né? Eu não vou falar do senhor feudal e de um vassalo. Na literatura isso vai se manifestar da seguinte forma: a partir de o quê? De um plano artístico que vai traduzir uma vassalagem amorosa, ou seja, uma submissão absoluta do trovador, né? Que vai ser o camarada lá que faz as rimas, em relação à sua dama. Então, a vassalagem aqui é no nível amoroso. Inclusive, tem um termo que se chama o amor cortês, e eu vou falar sobre ele já já. Todos os poemas, gente, eram musicados, os trovadores que faziam esses poemas, mas quem executava, quem cantava, quem dançava, eram os jograis, ok? O maior traço aí dessa literatura é que ela era oral. Por isso que ela era musicada, gente, porque fica muito mais fácil você decorar, você guardar, você reproduzir uma coisa musicada, né, do que uma coisa só declamada. Então, o fato dela ter sido música, cantigas musicadas, ajudou a ela se difundir muito rapidamente por toda a Europa. Em todos os castelos sempre tinham trovadores e jograis fazendo essas apresentações trovadorescas. Bom,
Em termos de linguística, né, em termos de língua, o mais usado era uma língua mais popular, né, que era bem vulgar, vulgar no sentido de ser popular, tá? Em detrimento do latim literário. Então aqui a gente vai ter um lugar da arte que é mais arte do povão mesmo, viu, gente? Ela se afasta daquele latim literário que eu falei no início. O nascimento da literatura portuguesa e da língua portuguesa, elas se encontram aí bem próximo do nascimento do trovadorismo, ok? Lembrando que, gente, o nosso português é o português vulgar, que se aproxima do latim vulgar, não do literário, ok? Por mais certinho que você queira falar, por mais que você siga todas as regras da gramática tradicional, o nosso português, né, e o português de Portugal, ele nasce do latim vulgar. Não tem como a gente negar isso. Bom, então vamos lá. Isso é muito interessante a gente pensar. Depois nascem os copistas, né? Então vão ser aquelas pessoas que vão copiar nos papiros, né? Essas cantigas do trovadorismo. E isso vai se espalhando ao longo da Europa também, mas isso nasce depois, tá, gente? O que fez a coisa acontecer mesmo, se espalhar mesmo, foi a musicalidade, né? E a gente tem que pensar o seguinte, a gente está falando de Idade Média, então a taxa de analfabetismo era gigantesca, gigantesca. As pessoas não sabiam ler. Então, por mais que tivessem manuscritos, né, era difícil de eu reproduzir aqueles, porque eu precisava de um copista e era muito caro, e mesmo que eu, né, distribuísse isso, as pessoas não sabiam ler. Então, para memorizar as canções, as cantigas, elas deveriam ser musicadas. E eu sempre falei com vocês que a literatura ela tem uma herança musical muito grande, não é à toa que os poemas costumam ter rimas, ok? Bom, então dentro do trovadorismo, nós vamos ter as cantigas, né? As cantigas são a manifestação do trovadorismo. E aí a gente tem, isso é muito importante, a gente tem as cantigas líricas, quais são as cantigas líricas, né? Quais são as temáticas? A gente vai ter as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Esse amor é um amor cortês, é um amor que tem a ver com vassalagem, com submissão. É bem parecido, inclusive isso é meio esquisito, mas com como os vassalos se relacionavam com os senhores feudais. É assim que se manifesta. As cantigas satíricas, que vai ser a outra temática das cantigas, né? Que são divididas em duas, as cantigas de maldizer e as cantigas de escárnio. Gente, eu tentei escolher cantigas de escárnio e de maldizer que não tivessem palavrão, mas é uma característica das cantigas satíricas uns palavrõezinhos aparecerem aí, e naquela época eles não eram tidos como palavrões que são hoje, ok? Mas eu tentei escolher aqui, eu acho que só uma cantiga que eu coloquei tem um palavrãozinho, mas faz parte da literatura, né, gente? Então vamos lá, vamos entender cada tipo de cantiga. Então lá nas cantigas, voltando aqui, ó, nas cantigas líricas, nós temos cantiga de amor e de amigo. Nas cantigas líricas de amor, o eu lírico é masculino, ok? Então é sempre um homem cantando em relação ao objeto que ele deseja, que é a dama, ok? O homem sempre vai estar queixando pelo amor não correspondido. Ele tenta sempre conquistar, mas ele não consegue. A mulher é idealizada, ela é superior, e o ambiente que essas cantigas acontecem é o ambiente dos palácios, tá? Não é o ambiente da rua, não é uma história que vai acontecer lá dentro dos feudos. As cantigas de amigo, olha só, prestem atenção. Agora o eu lírico, nossa gente, eu digitei errado aí, foi mal, hein? O eu lírico, ele é feminino, o objeto desejado é o amigo. Prestem atenção, gente, quando eu falo amigo dentro do trovadorismo, eu estou falando amante, ok? A pessoa com que a dama quer se deitar sensualmente, sexualmente. A mulher sofre pelo amante ou namorado ausente. Lembrando que aqui a gente tem períodos enormes de guerra,
né? Então, o amigo, que é o amante, ele está sempre ausente, ele precisa de lutar pela sua região, né? Ele precisa de degladiar. Aqui a mulher é mais real, mais concreta, esse eu lírico é mais real, e o ambiente, diferente das cantigas de amor, é um ambiente rural. Tranquilo? Acho que dá para entender, né, essas diferenças aí. Então, são as cantigas líricas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as cantigas de escárnio. Gente, uma coisa importante, antes que eu esqueça, voltando aqui. Eu sei que a cantiga de amor, o eu lírico, é masculino e a cantiga de amigo, o eu lírico, é feminino. Porém, quem eram os trovadores? Homens. Então, mesmo escrevendo uma cantiga de amigo, quem está escrevendo, o autor, não é o eu lírico, o autor é um homem, tá? Então, por mais que o eu lírico seja feminino, quem escreviam eram os homens. Bom, e aí a gente vai ter as cantigas de escárnio, né? Que se dividem em duas também. Nas cantigas de escárnio, o lírico faz uma crítica, uma sátira indireta e com duplo sentido a alguém. Prestem atenção. A crítica ela é indireta e com duplo sentido a alguém. Para os trovadores fazerem uma cantiga de escárnio, ele precisa compor uma cantiga falando mal de alguém, ou seja, fazendo uma crítica a uma pessoa através de palavras de duplo sentido, ou seja, através de ambiguidades, trocadilhos, jogos semânticos, e eles chamavam isso, né, de equívoco. Essa cantiga é capaz de estimular a imaginação do autor, sugerindo-lhe uma nova expressão irônica. Então, as cantigas de escárnio, né, elas têm que ser indiretas e não falam exatamente para quem é a cantiga. Já a cantiga de maldizer, gente, olha só, ela nos retrata o nome e a crítica ela é feita de forma direta, inclusive falando quem está sendo satirizado, quem está sendo criticado. Então a linguagem, lembra que eu falei dos palavrões? É uma linguagem mais chula, tem palavrão, é bem obscena, faz referência aí a situações de adultério, prostituição e imoralidade entre pessoas importantes, tá? Então, nas cantigas de maldizer, o clero estava envolvido, a monarquia estava envolvida, e era uma confusão, gente. Quando eles decidiam cantar, né, os jograis, as cantigas de maldizer nos palácios, vez ou outra aconteciam umas mortes. Eles eram mortos por estarem fazendo essas críticas. Bom, trouxe aqui 2 exemplos de cantiga, uma cantiga de amor e uma cantiga de amigo. Aí o que vai acontecer, gente? Em algumas eu consegui achar a releitura, a reprodução, né, para um português mais acessível. Agora, algumas eu não consegui. Então, vocês vão perceber que o português é um português arcaico. Mas vamos lá, cantiga de amor. Lembram? Cantiga de amor é o eu lírico masculino, relacionado à dama, à vassalagem, né, em relação à dama, esse amor cortês que idealiza a mulher. Vamos lá. Cantiga de amor. Gente, é muito difícil achar quem escreveu, porque, né, 500 anos atrás, mais de 500 anos atrás, então a documentação às vezes é meio falha. Mas vamos lá. Se eu pudesse forçar meu coração, obrigá-lo, Senhor, a vos dizer quanta amargura me fazeis sofrer, posso jurar, dê-me Deus seu perdão, que sentireis compaixão de mim, pois, Senhora, com quanto apenas dor, e nenhuma alegria me causeis. Se soubesseis o mal que me fazeis, posso jurar, perdoa-me, Senhor, que sentiríeis compaixão de mim. Isso é uma cantiga de amor, o eu lírico é masculino, cantando aí o amor em relação a uma mulher. Cantiga de amigo, o eu lírico é feminino, como se fosse uma mulher cantando ao seu amigo, que quer dizer amante. Aí, gente, a confusão, vamos ver se eu consigo ler. Não chegou madre o meu amigo, a hoje está saído, ai madre, moiro de amor. Não chegou madre o meu amado, e hoje estou prazo passado, ai madre, moiro de amor, d'amor. E hoje este é o prazo saído, porque mentiu o desmentido, ai madre, moiro d'amor. E hoje estou prazo passado, porque mentiu o perjurado, ai madre, moiro d'amor. Gente, português é mais arcaico,
Ele é um pouco diferente do nosso português, né? Mas é engraçado, por exemplo, em Cabo Verde, em alguns países africanos, esse é o português usado até hoje, né? Ele teve poucas mudanças. O nosso português aqui no Brasil talvez tenha sido o que mais sofreu influência de outras línguas. Bom, agora vamos lá. Duas outras cantigas. Cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. Vamos lá, os dois eu não consegui achar a releitura para o português mais atual, mas vamos tentar aí. Ai, dona feia, foste-vos queixar que vós nunca louvei meu trovar. Trobar, que virou trovar, né, gente? Porque no latim a gente tem essa troca do B pelo B. Mas ora quero fazer um cantar, em que vos louvarei, todavia, ouvida, e vedes como vos quero louvar, que é louvar. Dona feia, velha e sandia. Sandia significa louca. Isso é uma cantiga de escárnio muito ruim, né, gente? Chama a pessoa de feia, a mulher de feia, de louca. Bom, então é escárnio, né? E agora um exemplo de uma cantiga de maldizer. Martim, Gil, um homem vil, se quer de vos querelar, que o mandaste atar cruamente a um esteio, dando-lhe açoutes bem mil, aquesto Martim Gil parece a todos muito feio. Já tem um nome, vocês lembram da diferença? A cantiga de escárnio é indireto, né? Eu não cito de quem eu estou falando. Aqui já tem até um nome, né? É o Gil, Martim Gil, falando aí que ele deve apanhar, que ele é muito feio e fazendo uma crítica direta. Lembrando que isso era cantado, né, gente, dentro dos palácios e etc. Bom, isso é um pouquinho do trovadorismo, então a gente tem que saber sobre o amor cortês, entender como que cada cantiga, né, ela vai ser importante aí, quais são os temas, e eu vou passar aqui rapidinho ainda sobre trovadorismo, para quem quiser anotar, eu acho importante. As cantigas de amor, vou fazer as diferenças, tá? Elas são no ambiente palaciano, o eu lírico é masculino, fala sobre o amor cortês, a temática é a idealização da mulher, o sofrimento pelo amor não correspondido, e tem a ausência de paralelismos, né? É uma linguagem mais direta. Já as cantigas de amigo, o ambiente ele é rural, pode ser urbano também, tá, gente? Se for em cidades europeias, sobretudo. O eu lírico é feminino, a concepção de amor é mais espontânea, não é igual ao amor cortês. A temática é o lamento da mulher em relação ao namorado que teve que partir. E o trabalho, né, dentro das rimas e da própria poesia, ele é mais formal, ok? Ele tem mais cuidado ao ser criado ali. Já em relação às cantigas de escárnio, as críticas, né, são aí de duplo sentido, são sátiras mais veladas, indiretas, elas não nomeiam a pessoa que está sendo ridicularizada, mas geralmente ela está desmoralizando os nobres, as damas, os clérigos, né? Então ela vai tirar um sarro aí dessa população mais elitizada. Já as cantigas de maldizer, elas vão criticar, né, de um modo muito explícito as pessoas mesmo, né? Então, geralmente eles dão nome a essas pessoas e acabam expondo, às vezes, coisas que essas pessoas fazem. Então, enquanto a cantiga de escárnio usa mais de ironia, a cantiga de maldizer é mais de zombaria, né, de zoação, assim, se a gente fosse trazer para uma linguagem mais atual. As cantigas de escárnio, a linguagem ela é menos agressiva e ela é bem trabalhada, né? Ela é mais complexa, enquanto a linguagem das cantigas de maldizer são linguagens mais agressivas e vulgares e costumam ter palavrão. Deixei para vocês na sugestão algumas cantigas para vocês ouvirem, que é muito interessante escutar essas cantigas, inclusive, tá? É um português que a gente não conhece muito bem e acaba se tornando bem interessante, ok? Ótimo, gente. Então, isso é um pouquinho sobre a origem
da literatura em Portugal, começa com o trovadorismo ali, né, com a separação de Portugal, que antes era galego, português a língua, depois vira o português, começa a sofrer influência ali de outros lugares da Europa, até conseguir construir sua própria literatura, que é uma literatura que se inicia com o trovadorismo europeu. Tranquilo? Ótimo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho das novelas de cavalaria. Gente, as novelas de cavalaria fazem sucesso até hoje, por sinal. Ok? Vou dar alguns exemplos para vocês aí. E imagino que vocês devem, inclusive, já ter visto algum filme sobre, ou alguma série que é uma novela de cavalaria. Visão e valores medievais acompanharam o declínio da poesia trovadoresca, primeiras narrativas em prosa. Bom, então as novelas de cavalaria, elas nascem ali quando o trovadorismo está caindo, quando a poesia trovadoresca ela está deixando de existir, deixando de ser a manifestação artística mais importante de uma época. Então, enquanto, né, no trovadorismo eu tenho poema, poesia, rima, música, aqui nas novelas de cavalaria eu vou ter as primeiras narrativas em prosa, ok? Então, eu estou trazendo a prosa para o lugar da poesia trovadoresca. As novelas de cavalaria são narrativas literárias em capítulos que contam os grandes feitos de um herói, mesclados a histórias de amor, de amizade, ok? Nessas histórias de amor, ao contrário do que se relatava nas cantigas antigas, né? O herói não se contenta somente em ver e contemplar a sua amada, mas exige ser correspondido e concretizar este amor. Então, gente, lá no trovadorismo, a gente tinha um amor cortês, aquele amor que não vai acontecer, né? Que é o amor de submissão. E aqui nas novelas de cavalaria, inclusive às vezes de forma muito violenta, o herói acaba aí pegando, né? Para não usar outra palavra, a amada para si e algumas vezes obrigando-a a estar com ele. Ok? Às vezes acaba sendo uma coisa mais sutil e bonita, às vezes não. Aborda também o chamado amor cortês, que retrata histórias de amor proibidas, nas quais o casal não tem final feliz e é severamente punido pelo pecado cometido. Bom, aqui existe uma tentativa de amor cortês que, ao ser quebrada, porque o amor cortês, gente, é aquele amor que não acontece, ele não pode acontecer. E aí, dentro das novelas de cavalaria, quando esse amor cortês ele é quebrado, acontece a punição, né? Muitas vezes aí pode ser morte. Então, um herói, se ele quer, né? Ele se apaixona por uma dama e esse amor é proibido, ele pode acabar sendo morto. A gente já viu isso em alguns filmes, inclusive. Tranquilo? Essas são as novelas de cavalaria. Bom, aí eu vou trazer um cortezinho em relação às novelas de cavalaria para falar sobre o romantismo aqui no Brasil. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Romantismo brasileiro dividido em 3 fases muito importantes. A segunda fase é a nossa fase indianista, é quando nós vamos ter aí eleito um herói nacional. E qual será esse herói nacional? Vocês sabem? Exatamente, o índio, ok? O indígena, ele vai ser eleito o herói nacional brasileiro. Vou voltar aqui. Vocês estão vendo essa imagem aí de uma dama e de um cavaleiro medieval? Nós não tivemos isso, né? As novelas de cavalaria, elas falam sobre heróis medievais. Os heróis medievais cabem à Europa, mesmo porque a gente está falando lá de Idade Média, né? E aí, quando a gente chega aqui no Brasil, nós não temos um cavaleiro medieval. Nossa história ela começa depois, né? A nossa história aqui é contada, né? Dentro de um aspecto eurocêntrico, a gente não tem passado. A nossa história começa a partir da história portuguesa. Assim sendo, a gente não tem um herói medieval para falar sobre, para cantar seus fatos heróicos. Não tem como a gente ter uma epopeia brasileira, até temos, né? Mas ela é subversiva. Então, o que a gente vai fazer aqui no Brasil?
A gente vai falar, poxa vida, nós não temos um herói medieval, nós não temos um cavaleiro medieval para contar os atos heróicos brasileiros, mas a gente precisa de um herói nacional. Então vamos escolher quem? O índio. Tá? Gente, isso foi uma empreitada brasileira dentro do romantismo, que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu trouxe aí para vocês uma imagem, uma ilustração de um Guarani. Aqui a gente tem a Ceci e o Peri, esse índio aí é o Peri, e ele está carregando muito tranquilamente a Ceci, né, tirando aí de uma cena do livro que o casarão está pegando fogo, e Peri entra, né, e ele encara as chamas do fogo como se nada acontecesse a ele, né? Nós temos aí a imagem de um índio que não condiz muito com o indígena brasileiro, né? Então, o que acontece? Aqui no Brasil, quando José de Alencar, né, ele escreve o Guarani, a gente vai ter vários outros romances, Iracema, né, pegando um índio e colocando ele como herói, ele está recriando uma estética e uma temática europeia, lá das novelas de cavalaria, ok? Porém, a gente não tem isso aqui, então a gente começa a dar uma inventada, a aumentar um pouquinho. Então, José de Alencar, nesse clássico romântico guarani da segunda fase do romantismo brasileiro, ele descreve Peri como um índio alto, forte. Falta falar que ele tinha tanquinho, né, aquele abdômen de tanquinho, com os cabelos esvoaçantes. Gente, tem umas cenas do Guarani, do livro, quem já leu é, é interessante aí relembrar, e quem não leu, é um livro interessante, mas sobre essa perspectiva, que a gente não pode romantizar esse herói nacional, e o que foi feito foi romantizar, né? Tanto é que está dentro do romantismo, esse termo romantizar vem do romantismo. Esse índio criado pelos escritores brasileiros, ele é um índio idealizado, romantizado, e mais do que isso, ele é um índio herculizado, né? E é isso, esse termo usando aí Hércules, né? Fazendo uma menção à mitologia greco-romana. Então a gente pega Hércules, né? Como se fosse o grande herói, e a gente tenta transformar esse índio nesse herói. Tem uma cena de Guarani, gente, que o Perri ele mata uma onça na mão, né? Tem uma cena que ele pega uma palmeira gigantesca, abraça essa palmeira e arranca ela do chão. Essa própria cena que eu coloquei para vocês, né, dele entrando em meio ao fogo, carregando a Ceci com tal facilidade depois de ter degladiado contra as chamas. Um grande herói, né? Porém, será que condiz com a realidade mesmo? É assim a construção do nosso povo originário aqui do Brasil? Ou isso daí está sendo uma ilustração, uma memes, uma imitação de um herói que existiu, que também foi idealizado, tá, gente? Na Idade Média Europeia. Entenderam esse paralelo? É importante que vocês entendam isso. Bom, e aí, o que acontece? Nós vamos ter, então, aqui no Brasil também, e aí eu vou fazer um paralelo aqui rapidinho, porque o interessante é que a gente estude a nossa literatura brasileira, né, mais detalhadamente, e o cordel, é uma literatura muito rica brasileira. Então eu gostaria de fazer uma aula só sobre isso, mas eu trouxe aqui porque vai conversar com a questão do trovadorismo. Bom, então coloquei aqui literatura de cordel e o trovadorismo. Lembrando que que elas têm em comum, né? É uma poesia que está relacionada à oralidade, tanto o cordel quanto as cantigas. Elas algumas vezes são improvisadas, tanto o cordel quanto as cantigas, gente, elas podem ser improvisadas. A gente tem um repente também, né? Que lá do Nordeste, uma forma poética, também uma manifestação poética musical. Algumas cantigas, elas eram escritas anteriormente, né? Mas algumas eram feitas de improviso. O trovador ia escrevendo e logo passava para o jogral para ele cantar. E tanto o cordel quanto as cantigas, elas precisam dos jograis, dos cantadores, né? O cordel ele acaba se
se diluindo um pouco, se misturando um pouquinho com o repente. Repente, gente, é de repente, né? Na verdade, uma coisa que é improvisada e que é acompanhada musicalmente. Agora, qual que é a grande diferença entre as cantigas trovadorescas e o nosso cordel maravilhoso? O cordel é uma arte transgressora, enquanto as cantigas, né, o trovadorismo, ele está preocupado em manter o status quo da vassalagem, do senhor feudal, de dar voz a esse regime ali da época. O repentista ele faz o contrário, né? Ele dá voz ao povo, ele questiona o status quo, né? Ele questiona o que o governo está querendo no momento. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler cordel ou de ouvir cordel, mas a gente tem cordéis aí de todos os temas possíveis que vocês imaginarem. Um dos cordéis, eu tentei procurar, achar, não consegui, mas em breve eu vou conseguir, porque esse meu livrinho está no meu lugar de trabalho e não tem como ir lá buscar, mas eu pretendo ler ele todo em um vídeo aqui, em algum dos vídeos, e aviso vocês. Que é um cordel sobre cabelo crespo, né? Então, falando sobre a beleza de se ter o cabelo crespo. Esse cordel é lindo, é um cordel super recente. Eu vou ter cordel falando sobre a seca, vou ter cordel falando sobre alegrias também, tá, gente? Falando sobre a alegria do povo, falando sobre comida, sobre boa comida, sobre falta de comida. É um retrato mesmo de uma região do Brasil, ok? Então vamos lá. Eu trouxe aqui, e o cordel é muito particular, viu, gente? Tem cada coisa maravilhosa. A forma de rima interna do cordel, ela tem uma estrutura. A forma de se escrever um cordel, de usar os papéis, né? Que geralmente são reciclados. Existem as criptogravuras dentro dos cordéis, que depois eu gostaria de falar mais. Mas hoje aqui eu estou colocando só em contrapartida do trovadorismo, das cantigas. E aí eu trouxe um trecho de um cordel aqui para a gente ler juntos. Vamos lá. Ninguém nasceu neste mundo para sofrer e virar santo. Deus nos fez para gozar mais do que para derramar pranto. Mas na panela do povo só tem farofa de ovo quando almoço não janto. E todo trabalhador ao teto vai ter direito, um salário compatível pelo que faz ou foi feito. Quem lavrar terra é dono, não haverá abandono para quem tiver defeito. Contestação não é crime, onde há democracia, só o cidadão pertence à sua soberania. No poder coercitivo, Jesus foi subversivo na versão da tirania. Eu sou dono do meu passe, faço arte sem patrão, só quem tem capacidade deve ser oposição, porque lutar pelos fracos é tatear nos buracos na densa escuridão. Olha que bonito esse cordel do Raimundo Santa Helena. Tem vários cordéis lindos. Tem cordel sobre capoeira, cordel sobre samba, tá? Então eu pretendo aí ler alguns cordéis em outros vídeos para vocês. Da mesma forma que os cordéis são rimados, tem uma musicalidade, não sei se vocês conseguem ver do lado aí, tem algumas notas musicais, então as pessoas costumam tocar enquanto elas declamam, o que se aproxima muito das cantigas. E em tema também, porque tem cordéis aí que são extremamente parecidos com cantigas de maldizer e de escárnio também, ok? E óbvio, né, gente, a transição depois que existiu entre a Idade Média e a Idade Moderna também afetou a forma de se produzir artisticamente, tanto na Europa quanto no Brasil, ok? Bom, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho do início da literatura portuguesa e como que isso influencia o Brasil também, ok? Um abraço e vejo vocês em breve. Tchau!